Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos para vídeo de prévia do jogo do Real Madrid deste domingo. Teremos Girona, Real Madrid, mais uma partida fora de casa para o Real Madrid, que ainda tem mais uma no meio da semana. Só volta a jogar no estádio Santiago Bernabéu no dia 7 de dezembro. Vamos falar sobre esse jogo e o que esperar de um Real Madrid que voltou a vencer no meio da semana, mas que dentro do Campeonato Espanhol continua bastante pressionado, ainda mais depois do resultado do jogo do Barcelona, que acabou agora há pouco. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like, os comentários, e para quem quiser ajudar o canal de outra forma, já existe a possibilidade de ser membro do canal. Aqui embaixo, do lado de inscrever-se, tem essa opção aí para ajudar o canal de uma outra forma, caso vocês queiram. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse Girona Real Madrid que acontece neste domingo. Um jogo que, como tem sido os últimos, o Real Madrid se vê chegando no domingo, porque o Real tem jogado quarta e domingo, se vê chegando no domingo de novo em segundo na tabela de classificação, porque o Barcelona acaba de vencer o seu jogo 3-1 para cima do Alavés, e isso faz com que a pressão agora caia para o lado do Real Madrid, que tinha uma certa gordura dentro do Campeonato Espanhol, mas com os dois últimos empates nos dois últimos jogos, perdeu essa gordura que tinha conquistado no início da competição, e agora vê a cada rodada o Barcelona vencer o seu jogo, se colocar na frente na tabela de classificação, o que pressiona o Real Madrid para vencer também o seu jogo. Na sequência de jogos que o Real Madrid tem até enfrentar o Manchester City pela Liga dos Campeões no dia 10, esse jogo contra o Girona, em teoria, é o menos complicado, mas é fora de casa. Tem Girona agora no domingo, depois no meio da semana tem Atlético de Bilbao lá no San Mamés, e depois recebe o Celta de Vigo no Bernabéu antes de enfrentar o City pela Liga dos Campeões, o jogo contra o City, que é mais um grande teste para esse Real Madrid do Xabi Alonso, que nos 3 grandes testes que teve até agora na temporada só conseguiu superar um, que foi a vitória sobre o Barcelona no El Clássico, perdeu para o Atlético de Madrid dentro de La Liga e também perdeu para o Liverpool na Liga dos Campeões. Portanto, o seguinte grande teste do Real Madrid do Xabi é no jogo contra o Manchester City. Mas, para esse jogo contra o Girona, o Xabi Alonso tem algumas boas notícias, alguns jogadores que se recuperam de lesão, lembrando que no jogo contra o Olympiacos, o Xabi Alonso só contava com um zagueiro do time principal à disposição, que foi o Raul Asensio, que na prévia desse jogo, nesse sábado, não treinou por uma gastroenterite, mas se acredita que ele vai estar à disposição do jogo contra o Girona. Mas as boas notícias é que o Xabi Alonso recupera Militão e Rüdiger, além de Mastantuono. Os 3 foram relacionados para o jogo. A questão é saber as reais condições de jogo que Militão e Rüdiger estão, vendo aí a sequência de jogos complicados que o Real Madrid tem pela frente e vendo que no dia 10 enfrenta o Manchester City. É um jogo no qual o Xabi Alonso vai precisar pelo menos de um desses 2 jogadores para enfrentar um dos melhores atacantes do momento, que é o Haaland. Então, vários condicionantes, mas a notícia positiva é que Militão e Rüdiger voltaram com o grupo, assim como Mastantuono, e vão ser relacionados para esse jogo de domingo. Para a galera dos palpites, trazer algumas informações: o Real Madrid venceu os 4 últimos jogos contra o Girona, marcando 12 gols e não sofrendo nenhum. 2-0, 3-0, 4-0 e 3-0. São os últimos 4 placares do Real Madrid contra o Girona. As 3 vitórias históricas que o Girona tem contra o Real Madrid, 2 delas foram conquistadas na casa do Girona, lá em Montilivi. A última delas, se eu não me engano, foi em 2023, que o Girona fez 4-2 no Real Madrid. Mas no histórico, e contando essas últimas 4 partidas, o Real Madrid leva a melhor. Mas, visto da onde vem o Real Madrid dentro do Campeonato Espanhol, vamos ver se o time consegue voltar a marcar gols e voltar a conseguir vencer, porque são 2 empates consecutivos. Kylian Mbappé, que vinha de uma seca aí de 3 jogos sem conseguir balançar as redes, voltou a marcar no jogo lá em Atenas, fez os 4 gols da vitória do Real Madrid. Ele e Vinícius Júnior encaixaram muito bem no que aquele jogo pedia. A gente até perguntou para o Xabi Alonso na entrevista coletiva desse sábado se o jogo que o Real Madrid acabou propondo contra o Olympiacos
beneficiou as melhores características do Vinícius e do Mbappé, que é jogar no contra-ataque. E eles acabaram brilhando e acabaram aparecendo dentro desse contexto. Um contexto que é diferente do que o Xabi Alonso quer propor para esse Real Madrid, da ideia de jogo que tem o Xabi Alonso, que é de pressionar alto, jogar mais no campo rival. Ele falou, olha, a boa relação que eles têm, a boa conexão, a gente ficou evidente, mas são dois jogadores que podem jogar da forma como a gente quer também. Tô curiosa para ver se nesse jogo contra o Girona, que tipo de conexão a gente vai ver entre Vinícius e Kylian Mbappé, sendo que parece que os dois vão ser os dois atacantes titulares do Real Madrid, que deve jogar de novo com 4 meio-campistas, abdicando de um atacante do lado direito do campo. Parece que é isso. Como eu tenho trazido para vocês, está muito difícil de acertar as escalações do Xabi Alonso. No jogo contra o Olympiacos, ele nos surpreendeu colocando o Mendy no time titular, que não jogava desde o início do ano, não jogava desde a final da Copa do Rei do ano passado. 7 meses depois, o Mendy apareceu e foi direto para o time titular e fez um muito bom jogo contra o Olympiacos. Então, não tem muito como a gente acertar as escalações do Xabi Alonso, mas tudo indica que o Mendy deve repetir por ali, o que faz com que o Vinícius tenha, para jogar do lado esquerdo do campo, um cara que conhece muito bem as movimentações do Vinícius e que foi o companheiro daquele lado do campo nos melhores momentos do Vinícius, né? Então, tem esse ponto aí da volta do Mendy. Como eu disse, o Xabi Alonso recupera o Militão, o Rudiger e o Mastantuono. Vamos ver que minutagem que esses jogadores vão ter na partida. Mas não tem Alaba, não tem Hausen, não tem Carvajal e tem essa dúvida do Raul Asensio com uma gastroenterite. A escalação do Real Madrid deve ser mais ou menos essa. Courtois no gol, que não esteve no jogo em Atenas por uma gastroenterite, mas treinou e deve voltar ao time titular. Trent Alexander, que fez um bom jogo, até mais ofensivamente que defensivamente contra o Olympiacos, e que o Xabi Alonso disse que tem muito ainda para melhorar e para se adaptar ao que ele quer fazer. Na lateral direita, aí vamos ver se Raul Asensio, ou se ele vai ter que improvisar alguém por ali, ou se ele vai arriscar com algum dos que estão voltando do departamento médico para jogar de zagueiro. O Carreras, talvez repita, não fez um bom jogo como zagueiro. O Carreras, quando o Xabi Alonso joga com uma linha de 3, ele costuma ser o zagueiro pela esquerda. O ponto é que com uma linha de 2, o Carreras não fez um bom jogo contra o Olympiacos, a linha defensiva do Real Madrid em geral não fez um bom jogo contra o Olympiacos, tirando talvez o Mendy, que tenha se destacado um pouco mais. Mas talvez ele tenha que repetir o Carreras, porque talvez ele não tenha outra opção para colocar por ali. Porque se ele não repete com o Carreras, por exemplo, ou se ele não tem o Raul Asensio e não quer arriscar com o Militão e Rudiger, ele vai ter que improvisar o Tchouaméni por ali. Tchouaméni e Carreras terminaram o jogo lá em Atenas jogando juntos e não foram bem. Então, não sei se ele vai repetir isso ou não. Então, tem essas dúvidas para a gente montar a linha de 2 zagueiros aí do Real Madrid. E na lateral esquerda, tudo indica que ele vai repetir com o Mendy. Talvez o Mendy possa vir até para jogar como zagueiro, que é uma opção que o Ancelotti às vezes colocava. Então, a gente tem aí essas dúvidas na configuração da linha defensiva em função das várias baixas que o Real Madrid tem e dos jogadores que estão voltando de lesão. No meio de campo, se o Tchouaméni não joga de volante, quem pode jogar por ali é o Camavinga, que fez um bom jogo lá em Atenas, que o Real Madrid acabou não escalando o Bellingham no time titular por uma sobrecarga na panturrilha, mas o Bellingham deve voltar. Então, se o Tchouaméni e o Bellingham jogam, provavelmente jogam junto com o Valverde e Arda Güler, então Camavinga não começaria jogando. Camavinga fez um bom jogo, principalmente depois que o Chiquinho saiu lá em Atenas, ele conseguiu fazer uma boa partida, só que ele tá muito gripado e terminou não conseguindo terminar, acabou não conseguindo terminar o jogo em Atenas. Treinou hoje com normalidade, deve estar à disposição, mas vamos ver qual vai ser. A dúvida é basicamente o quanto as baixas na linha defensiva vão afetar a construção do resto do time do Real Madrid para a escalação. Mas tendo todo mundo, deve ser Tchouaméni, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler, Vinícius e Kylian Mbappé. Tudo indica que esse vai ser o time titular do Real Madrid, porém, como eu sempre digo, o Xabi Alonso sempre pode nos surpreender, então não tem muito como fugir disso. Como o Barcelona ganhou o seu jogo contra o Alavés, o Real Madrid está pressionado. Se quiser voltar à liderança, que neste sábado à noite é do Barcelona, vai ter que vencer a sua partida contra o Girona. O Real Madrid tem nesse momento 32 pontos e o Barça tem 34. Então, toda a gordura que o Real Madrid tinha acabou perdendo depois dos 2 empates consecutivos
em La Liga. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem um like, comentem. Eu volto, claro, depois da partida de hoje. De hoje não, de amanhã, né? Volto depois do jogo, nesse domingo. Beijo pra vocês.